A ideia de produzir um documentário contando a verdadeira história da rota veio no final de 2013, onde eu, mexendo no meu acervo, eu percebi que eu tinha uma grande quantidade de imagens e de informações da história da rota. E eu não poderia deixar esse material se perder com o tempo. O meu objetivo era reunir policiais e pessoas que viveram na rota desde o início, em 1970, aos dias atuais. E como são mais de 40 anos de história para apenas 45 minutos de documentário, eu resolvi dividir em 3 partes, sendo esse apenas o primeiro episódio. Depois do lançamento do filme Rota Comando, eu procurei o Coronel Telhada, que tinha acabado de assumir o comando do batalhão, e falei sobre a minha vontade de produzir um novo filme da rota. Comentei das dificuldades que nós tivemos durante as gravações, da falta de apoio, das restrições colocadas pelo comandante da época e outras coisas mais. De imediato ele gostou da ideia e me disse que seria muito importante para o batalhão e principalmente para a população de São Paulo conhecer um pouco mais do trabalho da rota. E eu fiquei muito feliz quando ele me autorizou dizendo: Elias Júnior, seja bem-vindo à rota, essa casa é sua e de toda a população de São Paulo. Ao longo desses anos, eu tive um verdadeiro curso na rota. Eu conversava muito com os policiais, eu saía nas viaturas acompanhando o patrulhamento, isso de 3 a 5 vezes por semana, como se eu fosse um estagiário. Presenciei muitas ocorrências de rota, das mais simples às mais graves. Como te respondi, tem uma razão, né? Bora! Eu acho que ele vai ser novidade. Pera. Como esse segundo aí tá envolvido no carrinho do banco? Pega a viatura lá! Do Brasil, que é sério. Além da rota ter os melhores policiais do Brasil, ela tem os melhores pilotos do mundo. Ernesto Silva. E a minha experiência não ficou só aí. Frequentei quase todos os encontros dos Boinas Negras, os veteranos de rota, onde pude aprender tudo sobre o início dessa tropa de elite. Fui agraciado com a tão almejada Medalha Tobias de Aguiar por relevantes serviços prestados ao batalhão. Medalha essa onde o policial só recebe depois de 10 anos de bons serviços prestados à rota. Depois fui convidado a participar do julgamento do Carandiru, ao lado da Defensoria e principalmente no andar em que a rota atuou. E essa é a minha experiência para produzir um documentário sobre a rota. É com muito orgulho que eu agradeço a todos que participaram desse documentário, a todos os policiais de rota que me ajudaram e muito a contar um pouco dessa rica história. Obrigado. A rota não está hoje nas ruas porque são as políticas. A rota é sinônimo de respeito.
A mais polêmica tropa de elite do Brasil. As ocorrências não se montam, elas acontecem. Se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do criminoso, nunca a mãe do policial. Amada pela população e odiada pelos bandidos. Ninguém sai de casa para matar ninguém. A gente sai para defender a sociedade. Agora, se alguém atirar, eu tenho que atirar para defender. Senão eu vou morrer e não vai ter mais ninguém para defender a sociedade. A rota pode ser imitada, mas jamais será igualada. A gente vai buscar o ladrão aonde ele estiver, mesmo que ele esteja armado com um canhão. Os melhores pilotos da polícia do Brasil. Os seus segredos. A sua eficiência. Mostraremos imagens reais. E quando não houver essas imagens, mostraremos cenas criadas para ilustrar o trabalho desses policiais. É uma guerra. Quem pode mais chora menos. Essa é uma grande chance de conhecer a verdadeira história da mais temida tropa de elite do país. Contada pelos policiais e veteranos de rota. A verdadeira história da rota. A rota foi criada em razão de uma necessidade momentânea em que os fatos que ocorriam em São Paulo e no Brasil, a polícia deveria ter uma mobilidade muito maior de movimentação dentro da cidade de São Paulo. O início deste tipo de policiamento, um pouco mais pesado, com um pouco mais de armamento e um pouco mais de homens, foi em razão dessas ações na área bancária de São Paulo. Essa nova força policial teria como incumbência fazer o policiamento preventivo e combater esse tipo de delito praticado por esses grupos subversivos e que causavam, com suas ações, o próprio pânico na população de São Paulo. Oficialmente, a rota surgiu no dia 15 de outubro de 1970 e foi se desenvolvendo ao longo dos anos até chegar nos dias atuais, onde ela continua combatendo o crime organizado ou qualquer tipo de crime violento que surja no estado de São Paulo. A escolha dos policiais. Não é qualquer policial que pode fazer parte da rota. Soldado, cabo, sargento, eles são efetivamente voluntários duas vezes. Voluntários para adentrar na Polícia Militar, tenha essa abnegação ao serviço público e, posteriormente, ser voluntário novamente para ir para a rota. Essa é a condição principal. Porque ser de rota, você não tem vantagem nenhuma, você não ganha um tostão a mais. Aliás, você perde suas horas de folga, porque quando você chega, você tem que ir para o estágio, você trabalha todo dia, você é testado constantemente. Então, o grande diferencial do policial de rota é ele gostar do que faz, mas gostar assim muito, muito, porque ele não vai receber nada em troca. Como é que é o chamamento? A postura do policial tem que ser uma postura adequada para não manchar o nome do batalhão. Ele, antes de integrar um pelotão de rota, ele passa por 3 meses de aprendizado. Os senhores daqui a um tempo estarão estagiando na viatura. O policial de rota vai ensinar uma vez, vai cobrar uma, vai cobrar duas. A terceira eles vão mandar vocês embora no pelotão. O estagiário, ele chegando na rota, ele é uma pessoa que é desconhecida do público interno. É uma pessoa que ou veio indicada por algum policial, ou ele, dentro das condições, teve a oportunidade de servir no quartel. O estágio desse policial era trabalhar na matutina, trabalhar na vespertina e na noturna. E ser avaliado pelas equipes que ele trabalhava. E era tete a tete, ou seja, sala de aula. Num primeiro momento ele aguardava fora, era colocado o nome dele em questão e cada um que trabalhou com aquele policial falava do potencial dele, se ele assimilava, se tinha postura, se tinha iniciativa e se de fato era aquilo que ele queria. O cara vai pra rota, ele vai pensando que a rota é a mil maravilha. Pô, vai a rota, mano. Ele acha que ele vai pagar de gatinho
desfilando de braçal, uma boina, vai passar com a viatura com um R gigante na porta, aí chega lá, ele tem a decepção. Então, de repente, esse próprio policial, ele reconhecia que não era para ele. Então, os mais antigos, ó, se vê que não dá para você, pede para sair. E essa era a frase usada lá 30 anos atrás. Se vê que não dá, pede para sair. Então, muitos foram os policiais que tiveram a dignidade de levantar a mão, pedir desculpa e falar, ó, não dá para mim. Tenente, para mim não dá mais. Que na rota policial é muito exigido, o ritmo aqui é muito forte, necessita muita dedicação do profissional e eu não tenho perfil para ser como rotariano. Peço desculpas, estou pedindo para sair. Bom, opção sua, pode se retirar. O policial que era aprovado no estágio conquistava o tão almejado braçal de rota, entregue pelo seu padrinho, pessoa responsável por todos os atos durante seu estágio e durante seu período no batalhão. O agraciado e seu padrinho, meia volta, over. Para o juramento, posição. Incorporando meias rondas ostensivas Tobias de Aguiar, prometo honrar este braçal e esta boina, símbolos da dignidade, moralidade e legalidade, na defesa da sociedade paulista, das tradições do batalhão Tobias de Aguiar e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diante desse juramento, o novo rotariano não chegava ao fim de seu aprendizado, e sim no começo de uma nova fase, onde ele tinha que ser digno de ostentar o braçal de rota. No início, o fardamento da rota era igual a todos os batalhões da Polícia Militar. A única diferença é que, ao invés do cap, era uma boina. A boina preta, que existe até hoje. E foi descoberto que, a partir da Segunda Guerra Mundial, todas as tropas motorizadas e blindadas usavam a boina negra. Por isso foi instituída a boina negra na rota. E no braço esquerdo era colocada uma tira, uma tarjeta de pano com inscrição rota. Aí passou um certo tempo, foi modificado. Ao invés da tarjeta, foi colocado o braçal. Para diferenciar a rota das outras unidades, foi criado um R estilizado. O R é uma seta estilizada apontando para uma estrela. E a estrela significa o ideal a ser alcançado pelo policial de rota. Este símbolo está presente em todas as viaturas de rota e em todo o batalhão. Rota é um nome que define um modelo de patrulhamento realizado pelo 1º Batalhão de Choque. O 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar está subordinado ao Comando do Policiamento de Choque. O Comando do Policiamento de Choque é um grande comando que está subordinado ao Comando Geral da Polícia Militar. E assim sucessivamente, Secretário de Segurança, Governador do Estado. O treinamento. A primeira parte do treinamento é o condicionamento físico. O cara tem que estar apto fisicamente para correr, para pular um muro, para subir, arrombar uma porta. Acabava a parte de educação física, nós íamos para tomar um banho, sala de aula. Na sala de aula eram revistas algumas ocorrências que tinham dado resultado positivo, resultado negativo, se comentava algumas ordens de serviço, se comentava alguma parte de manual, alguma coisa de procedimentos táticos. Isso tudo foi construído ao longo desses milhares de policiais que passaram por lá e se dedicaram realmente, porque gostavam da rota e se dedicaram para fazer o melhor possível para a gente atingir o que tem na atualidade. Porque nós acreditamos que só um treinamento diário faz o policial responder rapidamente a essas demandas que a gente possui. Sai, vem aqui! Aqui! Deita! 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 O que difere a rota é esse triângulo, que é o homem, o treinamento e o equipamento. Ela serve de referência e até como modelo da doutrina para outras unidades. Da criação das unidades especializadas, o pessoal fala muito do BOP, mas o Rio de Janeiro que veio na época estagiar na rota e depois eles criaram o BOP. Função de cada policial. O primeiro homem é o comandante da equipe. O segundo homem é o motorista e o responsável pela manutenção da viatura. O terceiro e o quarto homem são os seguranças.
Em uma perseguição, uma das funções mais importantes na viatura é a do motorista. Ele deve ser ousado e ter o completo domínio da máquina. Já pulou? Nós éramos chamados não de motoristas, pilotos de rota. Eram raras as vezes em que os motoristas de rota, esses pilotos, perdiam uma perseguição motorizada. Às vezes até sobre desvantagem de potência de carro. Mas graças à habilidade dos nossos pilotos, que era uma característica da rota, e ainda é que essas perseguições eram coroadas de êxito. Marginais presos, detidos, flagrantes. Levanta a mão. Hoje, esses veículos que nós temos aí de grande desempenho, que é a Hilux, a gente consegue aí dar um apoio efetivo para qualquer policial que estiver precisando, de uma maneira bem segura e muito veloz. O indivíduo armado de revólver moreno, com as camisetas azul e prata, boné azul. O armamento. O armamento usado naquela época era o revólver calibre 38 e a metralhadora Shimazu. Mas o problema maior era a munição, que como era velha, umedecia e o projétil girava dentro da cápsula. A metralhadora era precisa. O problema é que ela era muito velha. Essas metralhadoras eram da Segunda Guerra Mundial. Nós gostaríamos de ter um armamento mais potente, nós gostaríamos de ter tudo melhor. Mas enquanto nós tínhamos aquele, nós fazíamos daquele o melhor. Hoje uma equipe de rota, quando sai para o patrulhamento, sai com um fuzil 556, um fuzil 762, submetralhadora .40, a espingarda calibre 12, cada policial com 2 pistolas semiautomáticas .40. Isso aliado ao treinamento do policial, a disposição, a coragem do policial, isso daí nos dá condições de fazer frente a qualquer tipo de crime, a qualquer tipo de marginal, esteja armado da forma que for. A rota sempre teve autonomia para patrulhar em todo o estado. Nós tínhamos essa independência de agir em toda a grande São Paulo. Então isso nos facilitava, porque o policiamento normal, hoje e na época também, eles tinham áreas definidas para a sua ação. A rota não. A rota tem e tinha na época a grande São Paulo liberada. As áreas de patrulhamento, elas são direcionadas da seguinte forma: através dos índices criminais que hoje a Secretaria de Segurança e o Comando da PM disponibiliza, ou algum tipo de missão designada pelo próprio Comando da Polícia Militar, que é um apoio a uma região mais distante, até que o índice criminal baixe, por exemplo. Tem uma coisa interessante, Zona Norte ninguém queria ir, Zona Centro ninguém queria ficar. Por quê? Porque não pegava bandidos bons. Serviço de inteligência da rota. A rota, em pouco tempo, passou a ser temida pelos criminosos, desafiada por alguns e praticamente idolatrada pela população, principalmente a população da periferia, que não tinha assistência nenhuma de polícia, não tinha nenhum respaldo das delegacias. Já naquela época, algumas delegacias fechavam à noite durante o plantão, porque o delegado, o escrivão, o investigador, o carcereiro, eles tinham medo da delegacia ser assaltada por marginais. Devido a essa situação, o então jornalista e radialista Afanásio Jazade criou o serviço Disque Denúncia, onde a população ligava para a rádio sem se identificar para fazer denúncias sobre criminosos e traficantes. As denúncias mais pesadas eram passadas para o serviço de inteligência da rota. Então, nós tínhamos, além dos órgãos de imprensa, nós tínhamos a população e nós vivíamos isso. O próprio sistema de combate ao crime também recorria. O Poder Judiciário
davam informações ou pediam auxílio para o serviço de informações, para chegar justamente a um trabalho conjunto. O objetivo era combater o crime de modo geral. Para cada caso, o chefe do serviço de inteligência escolhia os seus agentes. Primeiro precisamos selecionar as pessoas corretas para executar. Nem todas têm as mesmas características. Então, há necessidade de se adequar o indivíduo ao ambiente que ele vai trabalhar. Então, baseado nas informações que chegavam sobre determinadas quadrilhas, crimes, pessoas que cometem delitos, selecionava-se alguém apropriado para executar esse trabalho, o veículo certo e os caminhos a serem percorridos para se chegar no alvo determinado. No caso de droga, eu tinha um agente que, quando ele chegava num ambiente desse, o traficante já vinha correndo com a droga na mão, porque ele aparentava ser um camarada drogado, e não era a aparência dele. No trabalho de informação, o agente nunca deveria trabalhar sozinho. Deveria ter pelo menos um outro apoio à distância. Ele procurava se infiltrar e chegar bem próximo da realidade. Deveria fazer o mapeamento do local e das pessoas. A infiltração era delicada porque, caso os agentes cometessem algum erro, poderiam ser identificados, torturados e até mesmo mortos. É por sua conta, inclusive. Porque ninguém pode obrigar um policial a correr aquele risco. É por conta dele mesmo. Depois de pronta, a informação era repassada para orientar a parte operacional. Chegadas as informações do setor de inteligência, efetuamos o planejamento da operação, verificando os graus de risco, repassamos a toda a tropa as informações pertinentes e executamos a missão, detendo marginais e apreendendo objetos ilícitos. O serviço de inteligência, ele é fundamental e ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. A principal característica hoje é a integração dos setores de inteligência, da Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, Polícia Federal. Graças a esse emprego, esse profissionalismo da rota, conseguimos a prisão de vários marginais perigosos, grande quantidade de dinheiro e, por vezes, sentia no comando da corporação uma certa resistência no emprego da rota. E como secretário da Segurança Pública, eu era obrigado a intervir pessoalmente nessas ocasiões, porque eu não poderia nunca abrir mão da minha autoridade de secretário. Afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Patrulhamento tático de rota. A maioria das ocorrências de rota nascem do tirocínio dos policiais durante o patrulhamento, que sempre ficam atentos a tudo e a todos. Vai sair para patrulhamento? Não tem que ficar com frescurinha, contar piada, brincadeira, olhar para a mocinha que passou, ver quem deu o sorriso. Não, vamos sair para patrulhar. O policial de rota, ele tem que ter uma visão de 360 graus. Saber o que está acontecendo ao seu redor. Quem é aquela pessoa que vem vindo a 100 metros ou mais da nossa viatura? Qual a atitude que essa pessoa vai tomar? O que vai nos chamar a atenção naquela pessoa? É a capacidade de discernir no dia a dia do patrulhamento onde está o marginal. Identificar a conduta da pessoa que leva a dizer que ele é um bandido. É um meliante que está se homiziando ali no meio das pessoas. É o que nós chamamos do tirocínio policial. Então, diariamente vai ser cobrado isso. No piscar de olho ele pode perder, né, um movimento brusco do indivíduo que esteja armado, né, uma pessoa que entrou com um refém dentro do estabelecimento comercial, uma pessoa que levantou o braço e você passou por um banco. Então são flashes que você tem que ficar prestando atenção. E patrulhar são 4 cabeças fora da viatura, atenta a tudo que puder ocorrer que fuja à normalidade. Durante o patrulhamento, a rota deparava com ocorrências complexas. É o seguinte, a rota não alisa ninguém. A rota ela foi feita para combater o crime organizado. Até hoje, qualquer ocorrência que a rota vá participar, no mínimo você tem um indivíduo armado. Naquela época não tinha
esse negócio de chamar padre, chamar juiz, chamar promotor, chamar namorada, chamar imprensa. Naquela época se chegava para resolver. Tomava-se pé da situação, determinava-se que libertasse refém e saísse com as mãos na cabeça, e o vagabundo é que escolhia como que ele queria. Ou seja, fazíamos ele entender, isso em fração de segundo, que a única garantia de vida que ele tinha era aquela vítima. Se ele fizesse algum mal a ela, fatalmente o fim dele já estava decretado. Convencíamos ele de imediato de que o melhor que ele faria era jogar arma e se entregar. Em muitas situações, infelizmente, isso não ocorreu. Então, diante daquela situação, não tinha GAT, não tinha tanta ordem. Era a equipe que decidia. Então, velho, era pé na porta quando você via que o cara podia fazer qualquer mal para a vítima, e a chance que ele desse era para dominar. Agora ele escolhia como. Polícia! Larga refém, larga arma! Larga refém, larga arma! O importante é salvar a vida da pessoa. As consequências a gente pensa depois. Você tá sozinha? Tem alguém aí? Não tem ninguém. Tem ninguém? Não. Tudo bem com você? Tá machucado? Um pouco. Com você? Acho que um pouco. Vambora. Pode ficar sossegado. Naquela ocasião, o bandido tinha medo da Rota. E também não vou falar que naquela ocasião. Hoje em dia é assim também. Falou que é Rota, o bandido treme. Por conta da imagem que foi feita dela. A imagem da Rota é uma imagem muito forte, muito poderosa. O ladrão hoje em dia, apesar de mais articulado, mais armado, mais organizado, ele ainda tem o medo mesmo da Rota. Infelizmente, em algumas ocorrências na Rota houve morte, houveram entreveros, porque é aquilo que a gente fala, o policiamento de Rota focado para ocorrências mais graves, a possibilidade de entrever é muito grande, entendeu? A gente não manda a viatura de Rota para atender a ocorrência de briga de marido e mulher, a gente manda para ocorrência mais grave. Mas o confronto é uma opção do bandido, porque a Rota vai para prender. A Rota sempre foi empregada em situações de maior gravidade. Consequentemente, muitos policiais eram afastados da rua e obrigados a fazer um acompanhamento psicológico. Quando uma equipe de Rota se envolve num confronto, um evento morte do marginal, imediatamente a equipe é retirada do serviço operacional e apresentada no Centro de Apoio Social, onde é submetido por uma análise psicológica, podendo ou não ele retornar ao serviço operacional. Isso é um exagero, isso aí é uma forma de inibir a atuação da polícia militar. Várias vezes eu determinei o retorno do policial que participou de um confronto para sua unidade de origem. Isso mexe com toda a vida daquele policial, porque ele também tem atividades paralelas para poder sustentar a família, porque o bom policial acaba fazendo bico, porque o mau policial não precisa fazer bico. Agora, aquele que sacrifica o convívio da família para fazer um outro trabalho, para complementar o seu salário, esse precisa ser prestigiado quando atua numa ocorrência de alto risco e não ser analisado por aquele que nunca saiu de um quartel, por aquele que nunca pegou uma arma de fogo, por aquele que apenas faz um ou outro tiro apenas como uma instrução rotineira. Ele não pode avaliar se aquela atuação foi realmente eficaz ou não. Há casos que são evidentes, há casos que não se sustentam. Esse sim tem que ser afastado, tem que ser indiciado em inquéritos policiais militares, mas fazer esse afastamento que não redunda em nada, que o indivíduo fica afastado das suas atividades simplesmente para dar uma satisfação, para diminuir a letalidade, é um equívoco muito grande. Na Rota não se dá tiro para cima. Eu atiro no indivíduo que ousou querer atirar em mim, mas para cima não. É uma guerra que você entra que o cara quer te matar. Então, se queira ou não, se ele morreu, é uma vitória sua. Infelizmente, quem morreu trocando tiro comigo, ele procurou aquele resultado.
Eu jamais nem conhecia a pessoa, nem sabia quem era. Eu fui para uma ocorrência atender um fato. Chegou lá naquela ocorrência, o indivíduo atirou em mim e eu fui obrigado a revidar. Sou treinado para revidar, tinha uma arma para revidar, tinha a força do Estado para agir dessa maneira. Eu estou trocando tiro com um bandido, um criminoso, com fora da lei, com uma pessoa que quer me matar simplesmente porque eu sou policial. Então eu sempre falo e repito, se tiver que chorar a mãe, que chore a mãe do criminoso, não a mãe do policial militar. Tem jeito, ou é ele ou é você. Não adianta fazer onda. A realidade é essa. Quando o indivíduo atira em você, ou você corre, ou você reage. E a rota nunca correu. A rota sempre foi para cima. Esses policiais e até mesmo seus familiares são perseguidos e sofrem represálias com a falta de apoio do governo. Se eu for prestar em represália, eu não faria nada a minha vida toda. E o policial que tem medo, então nem entra na polícia. O policial que tem medo de morrer, ou que tem medo de represália, vai ser padre, vai ser motorista de caminhão, vai ser padeiro. Mas polícia não. Polícia não pode ter medo. Se o polícia tiver medo, a população está perdida. A gente tem que ter atenção, a gente não pode, como se diz, a gíria, dormir de touca, ficar dando as costas pro inimigo. Dia após dia, semana após semana, vem esse tipo de ameaça, de denúncias pelo Copom, pelo sistema de inteligência que acaba levantando isso aí. E a gente anda esperto. Um policial do meu pelotão foi morto em frente de casa, de costas, a tiros de fuzil. Isso é obra do crime organizado. Preparar, carregar, apontar, fogo! Em continência ao funeral, apresentar, arma! Foi embora meu pedaço. Ai, foi embora o meu pedaço. Nunca mais vou ver meu filho entrar pelas minhas portas. Ai, meu Deus, nunca mais vou ver ele entrar alegre pelas portas da minha casa. Sorridente, alegre. Acabou. Acabou tudo isso. Findou a minha vida. O que faz com que o batalhão Tobias de Guiar, né, se torne um batalhão ímpar na corporação é a nossa vida intramuros, que vai desde um suporte ao nosso policial no momento de necessidade, que vai desde uma necessidade familiar ou até um suporte no momento de algum acidente ou algum incidente que possa lesionar o policial, como por exemplo uma troca de tiro, até o aspecto máximo, né, que é a morte. A gente consegue, através do público interno, de nós, policiais militares, ajudarmos a esses policiais até numa demanda de nos cotizarmos para suprir as necessidades da família. Um dos fatores que fez com que a polícia de São Paulo perdesse força no combate à criminalidade foi um grupo denominado Direitos Humanos, que infelizmente só foi praticado em ocorrências de maior repercussão na mídia. No meu entendimento, teria que seguir o conceito da sua carta original de 1948, da ONU, extensivo a todos. Todos são iguais perante a lei, ou deveriam ser. Mas aqui os brasileiros, esse pessoal de esquerda, deturpou. Direitos humanos aqui transformou-se no direito dos manos, dos bandidos, dos malfeitores, ladrões, assassinos. O pai de família ganha R$ 678 de salário mínimo. Um bandido latrocida, ladrão, estuprador na cadeia, a família dele ganha quase R$ 1.000 por mês. Tem cabimento isso? Como secretário, por vezes, eu via alguns integrantes de grupos radicais dizer que a rota não respeita os direitos humanos. Isso é um rematado disparate, é uma desonestidade intelectual, porque a rota preserva, sim, os direitos humanos, seja do idoso, seja do trabalhador, seja da criança, do adolescente, independente de condição social, econômica, a periferia, em todos os locais a rota se faz presente e tem como único objetivo a preservação dos direitos e garantias individuais. O Direitos Humanos ele não se preocupa com a vida do policial e nem com a vida da vítima. Ele se preocupa simplesmente com a vida do bandido. Porque não existe maior defensor de direitos humanos do que o policial militar.
A única profissão que eu conheço que jura sacrificar a própria vida em defesa de outro. Eu não conheço outra profissão que faça isso. A Polícia Militar de São Paulo é a única profissão que eu conheço que tem um cemitério próprio, tem o mausoléu da PM, e está lotado. Conhecida por não dar chance aos bandidos, o público era induzido pela mídia a interpretar a rota como uma polícia polêmica. Muito diferente do que muitos procuram de forma, uma visão estrábica, querer transmitir um certo sensacionalismo ou de forma intencional para a população, de que são bandidos, de que são assassinos. Não somos. Não somos. Não somos bandidos. Não somos assassinos. Muito pelo contrário. Batalhamos, trabalhamos para defender a sociedade. E só pode dizer, só pode testemunhar aqueles que foram atendidos pela rota. Aqueles que sentiram na pele, infelizmente, é que podem dizer, mas esse, infelizmente, não encontram eco dentro da mídia, não tem. Talvez não interesse a eles. A rota atua em ocorrências com alto ou altíssimo grau de risco. E o grau de risco ele é dado quando? Pelo número de pessoas, de vidas envolvidas, pelo armamento empregado pelos criminosos e pelo número de criminosos que existe numa ocorrência. Ela dá a resposta da sociedade para várias modalidades de crime, principalmente os crimes onde os marginais, os bandidos, são mais violentos para com o cidadão. Então é basicamente essa a finalidade da rota. Graciano TKS Copom, por gentileza, ocorrências de gravidade pela área da capital, mantenha comando 10 de rede rota informados de imediato. Olha, o trabalho da rota, ele sempre foi contestado na imprensa, mas por uma imprensa manjada, uma imprensa esquerdista, uma imprensa comprometida, tanto que até hoje, quando ela faz uma notícia, ela nunca fala, não, bandido, não, suposto tiroteio, suposto isso, suposto aquilo. Quer dizer, ela não acredita na palavra do agente da lei. Ela sempre coloca uma interrogação. Opa, mas será que eles agiram de forma correta? E muitos distorciam, mas distorciam de forma vergonhosa ocorrências. Agora, mesmo esses que contestam, quando estão no sufoco, eles lembram da rota. Será que não daria para acionar a rota? A rota sempre foi o termômetro da criminalidade em São Paulo. Na nossa época, o povo podia andar nas ruas. O aposentado podia ficar na praça. O cara não escalava a filha de ninguém para estuprar, não. Porque se fosse nos procurar e nos ligasse, a gente dava solução. Não tinha bandido de nome em São Paulo. É porque o nosso universo de ocorrências são ocorrências graves. A partir desse momento que você é jogado com uma ocorrência grave, a possibilidade de entrever é muito grande. Então a polêmica é sair. Justamente, se houver uma polêmica, é no resultado morte. Porque com a rota não tem acordo, entendeu? O acordo da rota, a única coisa é você se entregar pacificamente. Fez isso, você está safo. A gente vai te proteger, vai levar para a cadeia e um abraço. Agora, se você reagiu, aí você mexeu com quem estava quieto. O policial trabalha na adversidade. Ele trabalha sempre contando com essas críticas, às vezes de pessoas que cobrem esse setor pela imprensa, que não tem nenhuma afinidade com o combate ao crime e fazem juízos um tanto quanto precipitados. É muito fácil um promotor fazer uma análise. Eu sou promotor, fui promotor há 33 anos. É muito mais fácil fazer, né, na tranquilidade do seu gabinete, uma análise da ação policial, sem ter a mínima noção do que o policial tem que fazer numa fração de segundo para salvaguardar a vida dele e defender o patrimônio público, e defender a integridade de refém e restabelecer a segurança que ele é obrigado e ele é pago para isso. Eu já vi um caso que a rota teve uma intervenção em relação a 4 marginais que estavam roubando um condomínio. 2 foram presos no subsolo, mantendo reféns dos moradores. 2 fugiram e 1 foi morto em tiroteio com a rota. No outro dia a imprensa coloca: suspeito é morto pela rota. Suspeito? O indivíduo foi preso em plena execução do crime. 2 estavam lá dentro do condomínio. Onde se pode rotular esse indivíduo de suspeito?
As matérias sensacionalistas induziam a opinião pública para fazer com que os criminosos se tornassem vítimas. O policial de rota, ele tem que ter o objetivo dele fixado em atitudes que saem fora da normalidade. Não existe pessoa suspeita. O que existe são atitudes suspeitas. Você viu a rota quando a rota estava passando, você esboçou uma atitude diferente, entendeu? Por isso que a rota abordou você. Quanto a esse negócio de racismo, a rota ser racista, a rota só matar preto, pobre, isso é mentira. Sou preto, sou pobre, sou pagodeiro, e sou candomblecista. Popularmente dizendo, sou macumbeiro. Isso são palavras ditas com a intenção de jogar a rota contra a opinião pública. É porque assim, a rota atua na periferia e a população do Brasil é uma população mestiça. Então não tem por que falar que a rota é racista. A rota não confronta o indivíduo pela sua cor de pele ou pela sua situação social. Ela confronta com marginais. A dedicação. Não é fácil não. Um cara que sai de casa, que tem família, deixa mulher e filho todo dia, como eu no meu trabalho, como cada um no trabalho dele. Imagina esses policiais da rota saindo assim, cabeça de fora, da viatura, pistola na mão, sai, abre. Então tem que ter um respeito tremendo desse pessoal, desse pai de família, de tudo, um policial, um cara que faz cumprir a lei, que tem que ser respeitado, porque bandido perdeu o respeito mesmo, né? A dedicação exclusiva que a pessoa tem que dar. Que esquece família, esquece parentes, esquece seu crescimento profissional, você evita fazer cursos, você evita fazer uma faculdade melhor, pós-graduação, graduação. Você evita isso, você quer se dedicar somente àquela atividade. Que a gente, mesmo estando muito afastado de casa, no caso da mãe e dos irmãos, eles viam sempre a gente como sendo um policial, um dedicado. E por que não dizer, às vezes, até um herói? Pelo número, pela quantidade de ocorrências que a gente participava, que a gente se envolvia, que a gente trazia como resultado. Porque era uma verdadeira aventura. Todo dia. Saías para trabalhar sem muitas vezes saber que o retorno a gente voltava vivo ou morto, como tantos colegas que aconteceu. O policial militar se dedica muito, não sabe se volta para casa, que é uma coisa seríssima. Eu me lembro que eu rezava muito para meu pai voltar para casa. Eu falava, meu Deus, ele não vai voltar. Ele vinha para casa, ele vinha estressado, ele vinha nervoso, ele vinha indignado com algumas coisas. E a própria rota, ela é tão forte na vida de quem quer fazer isso, que ela parece que entranha na pessoa. A gente tinha que acalmar ele, que a gente tinha que... Como era que tinha que lidar com esse homem que se dedicava tanto, ainda trazia isso para casa de uma forma, às vezes, pesada, e a gente junto administrando para que ele não só voltasse para casa, como ele ficasse bem também. A rota é reservada aos heróis. Eu estava, inclusive, presente lá no quartel, numa ocasião festiva. O então secretário da Segurança, Coronel Antônio Erasmo Dias, ele, no meio da sua fala, ele disse: a rota é reservada aos heróis. E essa frase, alguns governantes tentaram apagar, tentaram tirar de lá. A rota é reservada aos heróis, no meu entendimento, por quê? Você ir trabalhar num lugar onde você não vislumbra nada para você, a não ser servir. Então, quantos perderam a vida pelo desconhecido? Você abrir mão do convívio da sua família para dar segurança à família de outros, só para herói. Salário parco, você não visar nada financeiro, lucro nenhum, e se dedicar inteiramente, arriscando a liberdade e, muitas vezes, como foram o caso de muitos companheiros, perdendo a vida para salvar alguém que você nunca viu, enquanto que o seu familiar ficou lá à mercê da sorte. Então, trabalhar na rota, pertencer à rota,
é só para heróis. Eu digo, herói é aquele que entra numa favela e tem que raciocinar em frações de segundo para poder levar a bom termo sua missão. Isso nunca é evidenciado pela imprensa. Quando a ação é correta, cumpriu a obrigação. Então, a polícia atua como se fosse uma tabela de ponto perdido, não tem ponto ganho. E na segurança é isso, é uma ação, uma atuação tanto quanto ingrata, que nunca se espera o reconhecimento do próximo. O reconhecimento que a gente tem é a satisfação do dever cumprido. É essa alegria da gente voltar para casa com o dever cumprido. Dignidade acima de tudo. Dentro das doutrinas de rota, nós temos uma situação que é muito interessante, que para que não haja qualquer tipo de problema, qualquer tipo de desconfiança, o policial militar, ao sair do quartel para o patrulhamento, ele indica para os outros componentes da equipe, para o comandante, para o motorista, para o segurança, o que ele leva consigo, quantidade de dinheiro e que material ele está carregando, para que não haja dúvidas e não haja nenhum problema durante o patrulhamento. Boa tarde, bom serviço, Deus nos acompanhe, estou com R$130. R$27. R$15. Estamos com meu estudo, tá mesmo aí? R$230. A rota é uma tropa incorruptível. Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento nos últimos 2 anos de atuação da rota, e a rota apreendeu em dinheiro vivo R$18 milhões. Isso evidencia, né, o alto profissionalismo de uma tropa muito preparada e incorruptível. Por vezes nós escutamos nessas interceptações telefônicas, os próprios presos lamentarem que a prisão foi feita pela rota e com a rota não tem acerto. Tinha que ter honra. Passar certas ofertas tentadoras, isso eu falo porque eu passei. Você às vezes vivendo uma dificuldade e de repente tá ali sem risco nenhum, e você, por aquilo que você é, pela dignidade que você tem, você resiste e cumpre a sua missão até o fim, ou seja, algema, DP e cadeia. A dignidade é sempre acima de tudo. As doutrinas de rota. A doutrina não está escrita em nenhum lugar. A doutrina ela foi sendo adquirida desde a sua criação. Então são algumas condutas que o policial militar de rota ele deve adotar com relação à sua atividade operacional na rua. É um estilo de trabalho, norma. Ou seja, o policial de rota ele tem que ter compostura. O policial de rota ele anda bem uniformizado. O policial de rota tem que ser educado, saber diferenciar o cidadão do bandido. O policial de rota não patrulha olhando ou mexendo com mulheres. O policial de rota, ao estacionar a viatura, não encosta em viatura. O policial de rota não encosta em parede. O policial de rota, ao ir no estabelecimento, fazer um lanche, ele não encosta em balcão. O policial de rota não ingere bebida alcoólica. O policial de rota tem a postura de, ao terminar o seu lanche, ir lá no caixa e pagar o seu consumo. E são regras que é estabelecida, e se o policial de rota não assimilar, fatalmente está fora. A maior punição para um policial de rota é a sua transferência do batalhão para qualquer outra unidade. A rota nem sempre teve apoio dos governos, e na maioria deles ela era usada somente com intuito político. Por muitas vezes não forneciam equipamentos, viaturas e até mesmo combustível. Em 1983, o governador Franco Montoro quis extinguir a rota. Transferiram todos da rota, como se todos fossem bandidos assassinos. Um foi para o hospital, outro foi para limpar estrume de cavalo na cavalaria. Descaracterizaram. Queriam acabar com a rota. E a população resistindo. Não pode. Perseguiram funcionários, perseguiram policiais, enfim. Sair pela porta dos fundos significa sair numa condição que a pessoa não deseja. Sair sem a mínima explicação por que está saindo. Simplesmente vai haver a renovação e aquela pessoa é escolhida. E escolhida não pelo mérito, porque ele se dedicou.
A rota, infelizmente, ela viveu muitos momentos difíceis, inclusive por ingerência política, onde muitos comandantes que por lá passaram, na realidade, não gostavam dela. Houve época, inclusive, que nós, veteranos, ficamos impedidos de visitar aquele quartel, o nosso templo sagrado, e sob a alegação de que nós, veteranos, éramos influência negativa para aqueles novos tempos. Muitos anos se passaram até que, em 2009, o então secretário Dr. Antônio Ferreira Pinto, ex-oficial da PM, que vinha inclusive da Secretaria de Assuntos Penitenciários, conhecedor do crime no caso, convidou e indicou para comandar aquele batalhão um ex-oficial de rota que a tropa gostava, que conhecia a unidade, e aquele secretário enxergou tudo isso. Aqui não há lugar para comandos medíocres, titubeantes, se apequenam quando se dão conta da dimensão do desafio. Quem não tiver ousadia, espírito público, desprendimento, coragem e consciência que ocupe um comando vital para o bom desempenho dessa engrenagem, que faça uma reflexão e deixe o desafio para outros, de reconhecido talento e perfil. Comando pressupõe liderança e carisma, que, ausentes, geram desconfiança e insegurança na tropa. Daí, a desafios é um passo. Quarta companhia, Sigel! Oitava esquerda, Mohamed! E a rota fez história entre nós durante essas décadas, atuando por vezes com bastante rigor, como foi na minha gestão, e eu me orgulho disso, e às vezes trabalhando de uma forma um tanto quanto refreada, inibida, porque ela atua ao sabor dos governantes. Um governo frouxo como este impede a rota de agir com mais eficiência e rigor no combate ao crime. A rota vai permanecer. E enquanto existirem tipos de homens com fibra, com dedicação, com honradez, a rota vai permanecer e vai ganhar de todo mundo que pensa diferente disso. Principalmente do bandido, seja o bandido de que nível for. Por vezes o Estado se acovarda e tem medo de colocar a rota na rua por causa desse discurso falso, hipócrita de aumento da letalidade. Se nós realmente recolhermos todos os policiais, a letalidade cai a zero. Mas aí o ladrão, o bandido vai invadir a nossa casa. A rota, ela age com rigor, mas dentro da lei.